Que bom que nós estamos de volta hoje, mais um momento de estudo bíblico, eu e o pastor Ivo. Estamos felizes aqui para falar sobre a restauração da verdade. Mas restaurar a verdade? Como assim? Será que a verdade foi por terra? Será que tem alguma coisa que está sendo prejudicada da verdade bíblica? Com certeza, nós temos mais de 50 mil religiões cristãs, todas dizendo que tem a verdade. Então, vamos estudar um pouquinho sobre essa verdade, né? Pastor Ivo? Vamos sim. Aliás, esse é um dos meus temas prediletos da Bíblia, a restauração da verdade. Significa que a verdade continua sendo verdade para todos nós. E esta é a verdade que Deus gostaria que você conhecesse. E se você está aí estudando a Bíblia com Caleb, com o jovem, saiba que o Espírito Santo já te tocou, falou contigo, e que bom que você está aí para a gente estudar esse tema tão importante que é a restauração daquilo que para Deus é eterno, porque Deus também é eterno. Porque logo depois que ele subiu e foi ao céu, por um processo de 100, 200 anos, a transmissão oral foi sendo passada, foi escrito, começou a se escrever o Novo Testamento até o ano 100 depois de Cristo, mas a verdade pura daquilo que Jesus estava ensinando foi começando a se perder por ação do inimigo, uma tentativa diabólica de quebrar essa verdade, de tentar destruir e pôr fim à verdade. Porém, agora, no período do fim da história, Deus tem restaurado essa verdade, tem usado pessoas para proclamar essa verdade, através da Bíblia, através de estudos profundos, e é isso que a gente quer ver hoje aqui, né? Essa igreja aí, pastor, só tem um detalhe aqui de um ponto profético que eu queria citar e mencionar de Daniel, né? Daniel capítulo 7, verso 25, abra sua Bíblia, Daniel 7, 25, e veja que isso já está profetizado em 600 anos antes de Cristo. Portanto, mais de 2.600 anos que esse texto foi escrito por Daniel e hoje se cumpre, hoje a gente consegue visualizar isso. Quer ver? Daniel capítulo 7, verso 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Veja, quem está proferindo palavras contra o Altíssimo? Pastor Ivo. Aquele que tem interesse em mudar os tempos e também a lei de Deus. Só lembrando que a palavra de Deus, a Bíblia, depois que foi escrita, ela é intacta, porque ela é a palavra de Deus, tá? Ela não contém, ela é. Agora, Satanás tem trabalhado para mudar, e vou dizer uma coisa, ele já conseguiu. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia, quando você vai principalmente para o mandamento, para o 4º mandamento de Deus, para o selo de Deus... O sábado, que nós estudamos a lição de ontem. Pois é, esse mandamento já foi alterado em algumas Bíblias. Ou seja, quando você olha para um texto desse, já era para nós estarmos sabendo disso, porque era uma profecia escrita, como o pastor disse, há 600, quase 700 anos antes de Cristo. Ou seja, nós deveríamos estar cientes de que algumas coisas seriam mudadas pelo inimigo de Cristo. E a principal delas, o sábado, tá? O sábado. Agora, pastor, você fez me lembrar de um verso bíblico de Apocalipse 22, verso 18 e 19. Isto aqui é sério, são os 4 últimos versos da Bíblia. Apocalipse 22, verso 18 e 19 diz assim, ó: Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa da palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Portanto, aqui não podemos acrescentar e nem tirar nada
O senhor citou aí, pastor, de algo muito sério. João estava se referindo apenas ao livro de Apocalipse? Não, toda a palavra de Deus, Toda a toda a palavra de Bíblia. Deus. Toda a palavra de Deus. Até porque quem ajudou esses autores, como a gente estudou no primeiro estudo, a Bíblia, foi uma única pessoa, o Espírito Santo de Deus. Então, veja, Daniel, quase 700 anos antes de Cristo, fala da profecia que poderia acontecer. E João fala aqui que se alguém acrescentar ou tirar, porque eles tentariam fazer isso, Satanás está tentando fazer isso através de pessoas, através de religiões, através de versões equivocadas. A Bíblia é intacta, não deve ser mexida. Só para refrescar a mente dos nossos amigos e dos nossos Calebs, quando é que trocaram o sábado para o domingo? A gente já estudou isso, né? Sim. Mas foi por Constantino. E isso no ano 321. 7 de março de 321. Um decreto dizendo, olha, Eusébio de Cesareia, inclusive, diz assim, o pai da igreja apostólica, diz assim, nós não temos nada em comum com os detestáveis judeus. Na verdade, a Bíblia não foi escrita só para os judeus. A Bíblia foi escrita para todos nós, pois Cristo morreu por todos nós. Verdade, e ali então veja que o antissemitismo, a busca de tentar apagar o judaísmo da história, ela vem lá desde antes, né, do primeiro século, de muito tempo antes. Então sempre a escravização, né, a escravidão do povo de Israel foi sempre uma tentativa diabólica de tentar destruir, porque são os detentores da verdade. Uma vez alguém perguntou assim, tentando escarnecer, menosprezar o judaísmo ou os judeus, dizendo assim, bom, olha que os gregos construíram a cultura, a educação, a faculdade, olha que os egípcios construíram as grandes arquiteturas do mundo. E vocês? O que vocês fizeram, judeus? Simples, eles disseram assim humildemente, nós deixamos a palavra de Deus para toda a humanidade. Então eles deram a vida por isso aqui. Eles morreram por isso aqui, eles perderam todo assim, às vezes o contexto de aproveitar a vida como a gente imagina, né? Nesse pouco tempo de vida que a gente tem, 70, 80, 100 anos de vida, para se dedicar a escrever este livro para chegar até você, em mais de 2.500 idiomas. Então, vamos valorizar, né? Eu tive o privilégio de ver um escriba escrevendo a Torá em Jerusalém. Em hebraico. Em hebraico, e é impressionante, porque se ele erra uma vírgula, ele tem que pegar toda aquela página, joga fora e começa do zero. Ou seja, não há, isso aqui não há, os judeus não escreveram, os judeus, o povo que escreveu a Bíblia, o povo de Deus, que é orientado por Deus, não há erro aqui, porque é o Espírito Santo quem os ajudou. Né? Então essa restauração da verdade, né, nós podemos ver em Apocalipse, capítulo 12 aí. Mas antes tem mais uma coisa, pastor, porque é o seguinte, Satanás, como está aquele que iria proferir palavras contra o Altíssimo, magoar o Altíssimo, querer destruir os santos e a lei de Deus, na verdade ele não está preocupado com a Bíblia. Né? Vai chegar um tempo que você e eu não teremos mais a Bíblia. O interesse dele é destruir a Jesus Cristo, o personagem principal da palavra de Deus. O grande conflito, né, constantemente na história do mundo entre o bem e o mal. Satanás sempre atacando, dizendo que Deus não é justo, que Deus não é totalmente honesto e tenta esconder coisas de nós. E Deus permitindo esse tempo de misericórdia para todos nós visualizarmos o que realmente é justo, o que é realmente certo, o governo de Deus ou o governo de Satanás. O governo de Satanás nós estamos vendo aí, todas as coisas que acontecem de dor, de tristeza, de morte, então, e a tentativa de destruir a verdade. E nós estamos aqui para restaurar essa verdade, usados pelo poder de Deus. Você que está ouvindo é também um agente de restaurador da verdade, se você aceitar e ser também um estudante, um seguidor dos princípios da Bíblia. Vamos lá, para Apocalipse, capítulo 12? Vamos. Apocalipse é um livro que é temido, né, por muita gente, quando na verdade é um livro que está encerrando a Bíblia, o Novo Testamento, e traz algumas verdades que devem ser estudadas para ser compreendidas em outras partes da Bíblia, né? Como a gente leu agora o livro de Daniel, capítulo 7, verso 25,
Agora a gente vem também para o livro de Apocalipse, capítulo 12, e nós vamos encontrar basicamente quanto tempo ali entre Daniel e João, quando escreveu o Apocalipse, talvez ali 900 anos, 800 a 900 anos, distância de um para o outro, mas a mensagem é a mesma. E aqui o livro de João, agora João escrevendo o Apocalipse, ele menciona algumas palavras, né? Algumas enigmas, alguns mistérios. Por exemplo, quando ele se diz ali a questão da mulher, ele está referindo-se a igreja, Cristo, né? No caso da igreja, é uma mulher diferente da outra mulher, né, pastor? São duas mulheres. São duas mulheres no livro de Apocalipse, né? A mulher pura e a mulher vestida de prostituição, uma mulher vestida segurando uma taça de vinho na mão, o vinho simbolizando... Não tem vinho aí não, né, pastor? Não, aqui é água aqui pura. é água. Mas tá boa, a água tá boa. Água pura. Simbolizando, então, nessa taça de vinho dessa mulher de Apocalipse 17, simboliza ali a embriaguez, a mistura da verdade com a mentira. Já Apocalipse capítulo 12 fala de uma mulher vestida de branco, vestida de sol, pura, com a lua, com a lua sobre os pés, né? Ela está pisando sobre a lua, a base dela está na lua, que reflete a luz do próprio sol, que significa o quê? O sol simboliza Jesus, simboliza Deus. A lua simboliza o reflexo, o Antigo Testamento refletindo a palavra de Deus, né? E a coroa, a vitória, e 12 estrelas, 12 apóstolos. Então, essa é a igreja pura lá do primeiro século, que a gente precisa restaurar essa verdade e manter-se firme até o final, né? Vamos ler aí Apocalipse 12, verso 1, diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres na cabeça, 7 diademas. Nossa, isso aqui são muitos sinais e detalhes que a gente vai falar para você no Telegram. Alguns detalhes a gente vai colocar lá dentro do Telegram, no canal, né? Caleb Web Unob, você pode entrar ali no Telegram, nesse canal, e a gente vai expor para você até fotos e imagens para descrever um pouco mais sobre esse texto. E esse capítulo 12, ele vem trazendo essa guerra, né? Entre Exatamente. o dragão e o cordeiro, né? Davi e Golias. O dragão e o cordeiro, onde até parece injusto, né? Um dragão lutando com um cordeiro. Mas nessa guerra aqui, o cordeiro vence. O cordeiro vence. O cordeiro já venceu, pastor. Exatamente, em nome do Senhor dos Exércitos, né? E aqui, pastor, um outro detalhe importante é que essa mulher, né, que é a igreja de Cristo, ela foge para o deserto, e no verso 6 diz assim, ó, fugiu ela para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela assentasse durante 1260 dias, ou 1260 anos, ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que está em Daniel capítulo 7, verso 25. E esse período aí está dentro daqueles 2.300 anos, né, da profecia para restaurar e edificar Jerusalém. E aqui nós vemos o cuidado de Deus, mesmo no período de perseguição de Satanás contra a igreja verdadeira, contra as verdades bíblicas. Deus preparou um lugar no deserto. Por exemplo, os valdenses no ano 700, quando eles escreviam a Bíblia, não existia ainda a imprensa dessa página impressa, né, de Gutenberg ali no ano 1600, 1700. Então, lá pelo ano 1000, no ano 700, ano 800, ano 1000 da nossa era, eles escreviam à mão também. Eram cristãos ali na Suíça, na Europa, escrevendo e repartindo para as pessoas. O interessante é que até os filhos eram treinados para levar a palavra de Deus para os lares, para as pessoas, pelos pais, e os pais se despediam dos filhos com 16, 18 anos, sabendo que eles não voltariam mais. Posso replicar uma verdade aqui, pastor? Por favor. Se você tem dúvida se a igreja de Deus foi perseguida ou não, eu me lembro que quando eu disse aqui no primeiro episódio, aqui no primeiro estudo, que eu apanhei uma vez porque fui na biblioteca, né? Eu amava ler a Barça na biblioteca. E se você buscar aí no Google,
Ou se você tiver a oportunidade de ter uma Barça e você buscar lá atrás, você vai ver o massacre que a Igreja Apostólica Romana fez contra os cristãos. Sim. E comprovando esse massacre, essa perseguição contra o povo de Deus, contra a verdade, esse atual Papa que está no poder da Igreja Católica hoje, no ano de 2015, pediu perdão aos valdenses por a Igreja Católica ter perseguido esse povo naquela época. Então, quer uma prova? Se você não acredita nessa história biblicamente, é só você buscar a história na Barça, no Google, ou então você pesquisa aí, Papa pede perdão aos valdenses, e você vai encontrar no próprio site da Canção Nova. Eu só estou replicando o que está no site da Igreja Católica. E olha, o interessante é que essa perseguição em todo o período da história, contra os cristãos, contra aqueles que são detentores da verdade bíblica, foi sempre constante, porém nunca foi completamente destruído o povo de Deus na face da terra em nenhum período da história, pastor. Agora, dá uma olhada no capítulo 12, verso 17. Capítulo 12, verso 17. O senhor pode ler para a gente? Claro, está aberto aqui já. Então, vamos Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E aí ele diz quem é, ou quem são, né? Exatamente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e pôs em pé sobre a areia do mar. Eu vejo aqui isto como, nós temos documentos, né? Temos certidão de nascimento, temos CPF, RG. Eu vejo aqui como um CPF, um RG da Igreja de Deus para o tempo do fim. Satanás está irado. E dragão, olha só, no verso, pastor, aqui, ó, no verso 9 do capítulo 12, esse mesmo capítulo, apresenta o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo, foi atirado para a terra. Então aqui já a própria Bíblia, lembra daquele verso que o senhor disse no anterior aí? A própria Bíblia se interpreta, então nós vemos aqui que dragão quer dizer Satanás. E outro detalhe, a mulher aqui, ó, simboliza igreja, né? A mulher simboliza igreja. Nós temos um verso bíblico aqui para mostrar isso, Efésios capítulo 5, verso 23. Ali diz que a mulher simboliza igreja na profecia. Então aqui irou-se Satanás contra a igreja. Qual igreja? A igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Então, guardar os mandamentos de Deus, segundo o Apocalipse, segundo a Bíblia, é uma característica da restauração da verdade bíblica. Então, você precisa, então, ser um guardador dos mandamentos de Deus, os 10 originais. E essa profecia se repete ainda no livro de João, aí, que João escreveu, do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 14 e o verso 12. Ela fala exatamente qual é a grande verdade que foi quebrada, né? Quebrada para os homens, mas não para Deus, porque ela é intacta. E diz assim, Apocalipse 14, verso 12, aqui está a perseverança dos santos. Dos santos. Nós não somos uma igreja de pessoas santas, mas para Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, esses são os santos que herdarão a vida eterna. E aqui, olha, os santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Ele repete o mesmo verso de Apocalipse 12, 17. Então, ali também fala de um outro detalhe, um outro código importante ali, pastor. Testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus de Apocalipse 12, verso 17? Está em Apocalipse 19, 10. A resposta está em Apocalipse 19, 10, que diz assim, ó: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Isso é João tentando adorar um anjo que veio revelar para ele o Apocalipse. Ele, porém, me disse, não faça isso, sou teu conservo, teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então nós vemos aqui que
o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Mais uma vez comprovando que o espírito da profecia é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Tudo aquilo que é profético, tudo aquilo que é revelado por Deus é o espírito de profecia. Então, por isso, devemos crer em toda a Bíblia e a restauração completa da verdade. Claro, o principal ponto da verdade é a quebra do sábado, né? A tentativa de quebrar os 10 mandamentos ali, tentar destruir essa verdade bíblica que é irrefutável aqui na palavra de Deus. É isso. Chegamos ao fim. Ao final deste tema que é extremamente importante, a palavra de Deus, a verdade e a restauração da verdade. Então lembre-se, você que acha que os mandamentos já não precisam mais ser guardados e que você pode viver uma vida livre, não é bem assim. Primeiro, que os mandamentos de Deus é para mim, para você, uma segurança, né? É um estilo de vida que Deus gostaria que você vivesse de acordo com esses mandamentos para que você vivesse melhor. E que a palavra de Deus, ela é eterna e ela não muda, tá? Muito bem, então estamos chegando ao final e agora vem um apelo para você acreditar e crer plenamente nesta igreja verdadeira, nessa igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Preserve a verdade bíblica em seu coração. Não quer você também aceitar aí a igreja verdadeira de Deus, segundo a Bíblia, que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus? Nós queremos fazer esse apelo para você se entregar cada vez mais, cada dia, em passo a passo, estudo após estudo, deixando Deus falar ao seu coração. Seja bem-vindo aqui nesta sala de estudo, que Deus te abençoe, é o nosso desejo, é a nossa oração. Até mais!